Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos estúdios da Rádio Campanário no concelho de Alandroal. O meu nome é Augusta Serrano e é com um enorme prazer que vos dou as boas-vindas a esta série também especial que temos vindo a realizar de entrevistas. Hoje, como já disse, a partir dos estúdios do Alandroal, sejam todos muito bem-vindos a este programa Participação de Cidadania. Vamos levar a cabo, e estamos a levar a cabo, aliás, uma série de entrevistas dedicadas a fortalecer o diálogo entre os municípios e os cidadãos. O objetivo da Rádio Campanário é promover uma interação profunda e transparente com os autarcas alentejanos, abordando diretamente as necessidades e as preocupações dos seus municípios. Hoje temos a honra de receber o Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, Dr. João Grilo, que se junta a nós para discutirmos os 2 primeiros anos do seu mandato, do seu segundo mandato, e os impactos também das suas ações e medidas no Concelho do Alandroal. Presidente João Grilo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, Augusta, boa tarde a todos os que nos ouvem, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Nestes que são os seus e nossos estúdios. Já os inaugurámos algumas vezes, aliás, há 3 ou 4 dias, até com a presença da Sra. Ministra das Infraestruturas, da Coesão Territorial, doutora Ana Abrunhosa. E hoje há outra reinauguração, portanto, com a presença do Presidente, na primeira entrevista nesses estúdios do seu Conselho. Presidente, ao refletir sobre estes 2 primeiros anos, ainda lhe perguntava, portanto, a sua opinião enquanto autarca, mas enquanto município também. Que reflexão faz do impacto das mudanças que conseguiu implementar neste concelho? Muito bem. Eu encaro estes 2 anos como um trabalho de continuidade em relação aos primeiros 4. Portanto, nós temos um projeto de transformação para o concelho que se iniciou com objetivos muito claros em 2017 e que naturalmente não se esgotam nem em 4, nem em 8 e eventualmente nem em 12. E, portanto, todo o trabalho de transformação que estamos a fazer no concelho e as pistas que têm sido criadas e os caminhos que têm sido levantados obrigam a pensarmos a médio e longo prazo. E, portanto, eu encaro estes 2 anos como anos de concretização de um conjunto de linhas definidas no início da nossa governação, em 2017, e também como preparação de projetos futuros. Portanto, nós iniciámos o mandato de 2017 praticamente com o arranque do Alentejo 2020, tentámos ter um conjunto alargado de projetos nessa esfera, que são projetos marcantes para o desenvolvimento futuro do concelho. Estou a falar das obras da Fortaleza de Germânia, ou das obras de requalificação da Escola do Alandroal, ou de outras intervenções que fomos fazendo, por exemplo, na Praia das Azenhas del Rei. E, portanto, nós temos estado a desenvolver projetos que são estruturantes. Durante estes 2 anos deste segundo mandato, foram anos de execução, de grande execução desses projetos. Portanto, as grandes obras definidas no início do mandato praticamente tiveram a maior execução nestes 2 anos e, ao mesmo tempo, estamos a preparar os projetos futuros do Alentejo 2030 e outras candidaturas que temos em caminho. Portanto, eu diria que há uma continuidade inevitável entre um mandato e outro, embora possa dizer que estes 2 anos foram anos de afinação da estratégia. No fundo, as principais transformações associadas à relação com os municípios, no que diz respeito à ação social, à educação, à disponibilização de mais apoios, mais recursos, portanto, tiveram uma continuidade natural nestes 2 anos. E começamos precisamente também por aí, pelos apoios, nomeadamente a idosos e também a famílias mais necessitadas, sendo que o Alandroal, que é quase transversal também a todos os concelhos do Alentejo e do nosso interior, portanto é constituída por uma população muito envelhecida. Houve reforços nestes 2 anos a estas famílias mais carenciadas e a estes idosos. Bem, nós temos um programa de apoios
que curiosamente até vem desde a crise de 2010, 2011, portanto, nessa altura criámos, éramos nós que estávamos à frente dos destinos do Conselho, e criámos um conjunto de respostas que se traduziram em apoios, por exemplo, em bens alimentares de primeira necessidade, em apoios ao arrendamento, em apoios para a aquisição de gás e de ajudar a pagar a tarifa de eletricidade, que foram reforçados agora com a pandemia. Portanto, eu diria que o Conselho já tem um conjunto de respostas que depois se interligam com as respostas da Segurança Social, que, como sabemos, também têm vindo a aumentar e têm vindo a estar mais perto das pessoas. Nós próprios, por força da transferência de competências na área da ação social, temos hoje uma participação maior nos apoios pontuais para as pessoas com necessidade. Temos vindo a desenvolver também um programa conhecido de reabilitação de habitações degradadas das pessoas que vivem em piores condições e, portanto, o que nós notamos é que, no global, o número de pessoas que reúnem condições extremas para beneficiar de apoios tem diminuído. Ou seja, nós temos conseguido, e como sabe, o emprego aumentou, as respostas sociais básicas do ponto de vista do Poder Central também aumentaram. Portanto, as situações com que nós hoje vamos lidando são mais pontuais, significa também que conseguimos estar mais atentos ao que cada pessoa precisa e atuar de uma forma também mais cirúrgica. Portanto, há um enquadramento global positivo entre o município, as IPSS, a Segurança Social, para que, de facto, ninguém fique de fora. E o nosso grande objetivo é que ninguém fique de fora, recebendo naturalmente os apoios que precisa, em primeiro lugar, da parte do Governo, do Estado Central, e depois, complementarmente, e em menores quantidades, da parte do município. Portanto, eu até posso dizer que as verbas que o município tem alocado para apoios diretos no âmbito da área social têm, enfim, se descontarmos as intervenções em habitações, que são sempre um pouco mais volumosas, têm até de alguma forma diminuído, ou seja, há uma melhoria global do bem-estar social no Conselho. O que não significa que não venhamos a vir a ter aqui alguns agravamentos com a situação que vivemos hoje. Até ao momento não temos indicações de que esteja a acontecer ou que esteja a haver mais pessoas a recorrer aos apoios municipais, mas se houver, ou se vier a haver, estaremos preparados para isso. E vamos mudar o foco para a situação financeira. Como diz o Edgardo, é preciso vermos o que temos nos bolsos para poder saber o que podemos gastar. E também, a partir daqui, percebermos qual é que é o potencial, portanto, em termos financeiros, que o município tem para desenvolver projetos que certamente a seguir iremos desenvolver. A situação financeira do município de Alandroal, aliás, há uns anos, provavelmente há 6, 7 anos, foi notícia, portanto, pelos piores motivos, de facto, da dívida que, entretanto, foi negociada com o PAEL, há de me dizer, entretanto. A situação difícil financeira que o município tem. Como é que neste momento estamos? Qual é a dívida ainda que existe? Como é que está a ser paga? O que tem em tesouraria? O que tem nos cofres? Bem, o que tem nos cofres conta muito pouco para as disponibilidades que realmente depois podemos ter. Mas o que interessa, acho que todos sabemos um ponto difícil em que estivemos. Todos sabemos que temos feito uma trajetória de recuperação consistente, sólida. Todos sabemos que desde pelo menos há 6 anos, e isto também foi assim no meu mandato anterior, embora não tenha sido reconhecido, mas pelo menos desde há 6 anos o município não tem dívidas a fornecedores, não tem pagamentos em atraso, paga a 4, 5, 6 dias, portanto depende um pouco às vezes da capacidade também técnica que temos para gerir os pagamentos, mas, ou seja, qualquer fornecedor que trabalha hoje com o município tem a segurança de que em poucos dias, depois de entregar as suas faturas, em poucos dias recebe o seu dinheiro. E trabalhamos naturalmente com o que temos e com as disponibilidades que temos. Portanto, tudo o que se vê acontecer
antes de ir para o terreno, já está contratado, já está preparado para ser pago assim que for realizado. Isto é um compromisso muito sério com o Conselho e com as futuras gerações, porque o grande problema que nós tivemos e com o qual ainda vivemos hoje é que num período relativamente curto gastou-se o que havia e o que não havia. E o que não havia está a refletir-se em todos estes mandatos, que eu até tenho a felicidade de ser eu a conduzir, mas que irá além, eventualmente, até da minha presença na Câmara, será para os meus sucessores, porque em 8 anos criou-se um problema para os 20 anos seguintes. E esses 20 anos, esse problema retira recursos que deviam ser nossos, que deviam estar a ser usados agora, porque estamos a amortizar a dívida. Portanto, a dívida total do município neste momento são cerca de 15 milhões de euros. Nós temos perante o FAM o compromisso de ir reduzindo à volta de 1 milhão de euros por ano. Isto significa que em cada ano aquilo que devia ser 1 milhão de euros de recursos para aplicar no território e nas pessoas serve para ser entregue para amortizar a dívida. Isto para os próximos 20 anos, já não serão 20 anos, já passaram... São 20, até 2035, de acordo com as previsões atuais. Houve ali um interregno, portanto, na altura da pandemia, não é? Sim, temos beneficiámos de moratórias nos 2 anos da pandemia e agora neste ano de crise financeira, portanto são 3 anos de interregno em que só amortizámos juros e não o capital que estava previsto. Estamos a terminar, certamente que as contas estão feitas, enfim, com o que é que o município pode contar para o próximo ano 2024 em termos de recursos financeiros? Bom, nós estamos a ultimar o orçamento, ele vai ser submetido à Câmara no próximo dia 30, portanto na próxima quinta-feira. Os valores finais do orçamento ficam pouco abaixo dos 16 milhões de euros, portanto são cerca de 15 milhões e 600 mil euros, o que representa uma redução de cerca de 2 milhões e 400 mil euros em relação ao orçamento do ano anterior e que, no fundo, esses 2 milhões e 400 mil têm a ver com os fundos comunitários. Portanto, nós tivemos um ano, como disse no início, o ano de 2023, de grande execução de obras de grande volume, com a escola e a Fortaleza de Jormenha em destaque, significa que no próximo ano, como o Alentejo 2020 está em encerramento, vamos ter que acabar todas as obras deste quadro comunitário. Estamos ainda a preparar os projetos para lançar as candidaturas do próximo quadro. Portanto, é natural que uma Câmara como a do Aladroal, que tem que amortizar dívida, que tem uma capacidade reduzida de investimento de fundos próprios, significa que vive, sobretudo, dos fundos comunitários para realizar investimento. E os ciclos de transição entre quadros refletem um pouco isso. Portanto, nós tivemos grande execução de fundos comunitários associada ao 2020, teremos agora um interregno, eventualmente, no ano de 2024 e esperamos voltar a ter a execução superior em 2025. Estamos a falar de receitas próprias do município que neste momento podem rondar que valor? Bom, as receitas próprias, se contarmos as transferências diretas do Estado, do Central, que aumentaram um pouco este ano, andaremos à volta dos 9 milhões de euros. Portanto, o restante são fundos comunitários. E nesse sentido, enfim, é verdade, as transferências aumentaram um pouco, mas também aumentaram todos os custos associados ao funcionamento e todas as despesas de aquisição de bens e serviços e, portanto, há aqui um fator de inflação que, no fundo, absorve logo uma parte do aumento das transferências. No entanto, também é verdade que já tivemos transferências mais baixas e já tivemos que viver com mais dificuldades a esse nível. Mas sem fundos comunitários, portanto, 9 milhões de euros, sim, era impossível realizar quase qualquer obra. Sim, o que está previsto, só para dar uma ideia, o que está previsto no acordo do FAM é que o município teria um investimento anual de cerca de 600 mil euros e foi o compromisso que foi assinado, ou seja, alguém se comprometeu a que o município ao longo dos anos só fosse
investindo cerca de 600 mil euros. Ora, isso seria absolutamente desastroso para o nosso desenvolvimento e daí o esforço que temos feito sempre de, entre fundos comunitários de natureza regional, nacional, PRR, outras candidaturas, criar forma de aumentar o investimento e até de forma significativa, como é sabido. Creio que também podia ter passado, que falou de facto do valor do próximo orçamento para 2024, mas creio não me ter falado de qual era, portanto, a tesouraria ou não, ou é um orçamento, o que é que passa de 2023 para 2024? Bom, esse cálculo não está feito porque só se fará na altura da prestação de contas para o próximo ano. Mas tem uma ideia. No entanto, nós em tesouraria teremos à volta de entre 2 a 3 milhões de euros, portanto, de forma variável. Importa dizer que esta tesouraria tem-se mantido sempre nestes valores. É muito superior àquela que encontramos quando chegámos em 2017. Portanto, em 2017 fazia-se, vínhamos de 4 anos sem nada acontecer e fazia-se era quase que um ponto de honra ter 1 milhão de euros de tesouraria para justificar a inação. Nós nunca baixámos dos 2 milhões de euros de tesouraria e, de facto, temos recorrido aos recursos que temos para fazer acontecer coisas. Importa, de facto, perceber que a tesouraria é um fator importante, mas não pode ser mobilizada de qualquer forma, uma vez que tem que haver correspondência em orçamento. Portanto, nós temos limitações orçamentais todos os anos a que temos que atender. Sr. Presidente, e a habitação é sempre, como se costuma dizer, um daqueles calcanhares em qualquer concelho, neste momento e no país, inclusive. O programa de estratégia local de habitação no Alandroal, como é que está o processo? Bem, nós temos a estratégia local de habitação aprovada, homologada, portanto, corresponde a 3 milhões de euros de investimento. Estamos a desenvolver projetos técnicos para começar as intervenções no terreno. Algumas reservamos dos loteamentos municipais alguns lotes para primeiro direito, ou seja, para que oferecer habitação no âmbito do primeiro direito. Tencionamos reabilitar alguns imóveis de propriedade do município para fins sociais, para fins ligados, por exemplo, à proteção de vítimas e outros aspectos ligados à proteção social. Tencionamos reconverter um núcleo pré-fabricado que existe em Trena, de modo a acabar de vez com situações de pré-fabricados no concelho e também devolvê-lo às pessoas em melhores condições. E, paralelamente à estratégia, estamos a trabalhar nos nossos loteamentos municipais. Alguns já estão infraestruturados, outros estão a precisar. Estamos a ultimar os projetos técnicos para desenvolver infraestruturas. Isto significa que, no curto prazo, portanto, nós neste momento temos lotes à disposição das pessoas na sede do concelho, no Alandroal. Temos alguns na Aldeia da Venda, mas que não estão nas melhores condições, não têm despertado interesse nas pessoas e, portanto, vamos reconverter o modelo do loteamento de maneira a torná-los mais atrativos. E, portanto, com estes primeiros lotes, vamos para já criar, incentivar a fixação das pessoas nestes aglomerados, nestes loteamentos. Depois, tencionamos infraestruturar loteamentos de natureza municipal em Jormanha, Casas Novas de Mares, Aldeia das Pias, também mais 2 ofertas na Aldeia da Venda. Me estou a lembrar agora, portanto, há um processo para concluir em Hortinhas. Isto significa que, dito de uma forma mais para que todos percebam, nós contamos no curto prazo, e quando digo curto prazo é até ao final do ano ou em janeiro próximo, a oferecer à população, entre aspas, a possibilidade de adquirir lotes já existentes de forma mais interessante, atendendo à procura que existe hoje em dia. E este número pode andar à volta dos 20 lotes para este fim. Depois, com os novos loteamentos em infraestruturação e em desenvolvimento, acreditamos que até 2025, portanto nos próximos 2 anos, e com a estratégia local de habitação também a entrar no terreno,
nós podemos ir até entre os 70 e os 90 lotes para a construção em todo o concelho. Portanto, isto significa que em menos de 2 anos podemos disponibilizar por iniciativa municipal um conjunto de quase até 90 lotes. Conta que este programa de estratégia na habitação esteja a funcionar em 2024. Sim, ele tem que funcionar, portanto, ele está associado ao PRR, está devidamente escudado em legislação aprovada, portanto, não há nada que indique que possa sofrer. Aliás, o país precisa urgentemente que ele seja acelerado e não o contrário. Sr. Presidente, habitação e emprego de facto, são 2 temas que as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, e volto a frisar que é um programa em direto, tanto mais querem saber, claro. Não é? E pronto, o que é que tem sido feito para esta atração de investimento para o concelho de Alandroal, as estratégias adotadas e como é que está a estimular este crescimento económico para o concelho? Muito bem, nós, como sabe, o emprego resulta da oferta e do investimento que houver e do interesse que os investidores tiverem pelo concelho. Portanto, há várias áreas em que o concelho tem capacidade de crescer, tem estado a crescer e a oferecer emprego e possibilidades de emprego. Temos até áreas onde, neste momento, a oferta é deficitária em relação às necessidades e, por exemplo, eu recebo da parte dos empresários ligados à restauração e à hotelaria preocupações de que nem sempre aparecem pessoas com disponibilidade para trabalhar e eles têm dificuldade em preencher esses lugares. E, portanto, é uma área que nos preocupa porque, de facto, há expectativas reais de que na área da hotelaria, por exemplo, venha a haver um grande aumento da oferta de emprego. Temos um hotel a ser praticamente inaugurado, ou ainda este mês, ou também no início do ano. Temos mais um em construção. Temos a expectativa do Revive para o interior de Jormanha, que vai acolher mais um hotel de 70 quartos. Portanto, há outras unidades em análise nos serviços técnicos da Câmara. Portanto, a área da hotelaria, eu diria que naturalmente a área da hotelaria e da restauração tem uma tendência grande para crescer e para que a oferta de emprego nessas áreas aumente. A agricultura, curiosamente, também. Portanto, também há emprego na agricultura. Nós sabemos que as pessoas hoje estão um pouco olham com alguma desconfiança para o emprego na agricultura, procuram outro tipo de soluções. Mas também importa dizer que há explorações em que o trabalho na agricultura já não representa aquela dificuldade a que todos estávamos habituados. Pode ser um trabalho de futuro, pode ser um trabalho que envolve tecnologia, pode ser um trabalho que envolva os jovens numa carreira interessante e, portanto, é preciso voltar um pouco a esta área. Depois temos também as áreas das energias, portanto, há algumas unidades solares fotovoltaicas em construção no concelho que requerem emprego especializado. Temos a expectativa natural de que o terminal de carga e descarga da Zona dos Mármores a instalar no Alandroal seja também uma fonte de novas oportunidades e de instalação de novas empresas. Portanto, e depois temos todo o trabalho associado ao património que o município tem vindo a fazer e que potencia também empregos na área da animação turística, na área também de todos os aspectos da produção de produtos locais, biológicos, etc. Portanto, há um conjunto de oportunidades que o território tem hoje para oferecer que há alguns anos não tinha. Com todos estes projetos e este crescimento, nomeadamente na hotelaria, e quando falamos em hotelaria também debruçamos aqui um pouco sobre o turismo, não é? E referiu que tinha queixas e havia dificuldades nos recursos humanos, pessoas para trabalharem nestas áreas. Como é que pensa resolver ou ajudar a resolver esta questão? Bom, nós temos trabalhamos de perto com o turismo do Alentejo, com a Escola de Hotelaria de Porto Alegre, desenvolvemos projetos de formação para as pessoas que já estão a trabalhar na área ou
ou que pretendam vir a desenvolver trabalho na área e começar com uma formação de base que os ajude nos primeiros tempos. Portanto, há um conjunto de parcerias para tentar trazer para a região e, em particular, para o Conselho, as pessoas. E depois temos que ter a clara noção que o ideal seria nós atrairmos de volta aqueles que tiveram que sair porque tiveram que se formar fora ou tiveram que ir, num determinado momento, à procura de oportunidades noutros locais. E, portanto, estamos a tentar perceber outras formas de trazer de volta essas pessoas. E não podemos deixar de ter a noção clara de que não somos suficientes os que cá estamos, nem serão suficientes esses que já foram, que nasceram ou que têm ligações ao Conselho e que gostaríamos que voltassem. Temos que atrair pessoas de outras regiões e até de fora do país e, portanto, é um processo natural em todo o território para dar resposta às necessidades que temos de desenvolvimento futuro. Teremos que contar com comunidades de outras origens. Sr. Presidente, neste momento, sem que o programa de estratégia local de habitação esteja, enfim, ainda nem está sequer em execução, a fazerem falta essas pessoas e a haver essa vontade que as pessoas cheguem através também das entidades que refere,